Olá, boa noite a todos. Meu nome é Letícia, eu sou uma das consultoras do projeto Daqui para Fora e vou estar com vocês hoje nesse nosso webinar sobre bolsas de estudos e College Fund, um assunto muito importante para famílias e alunos que estão cogitando ou estão começando a estudar o assunto de faculdade no exterior. Então, nós trouxemos aqui alguns pontos importantes para discutirmos e dar algumas dicas para vocês em relação a esse assunto. Bem, a nossa agenda de hoje, só para vocês entenderem como que a gente vai conduzir a nossa apresentação, nós faremos uma rápida apresentação primeiro sobre a Daqui para Fora, né? Alguns de vocês estão aqui pela primeira vez, então é importante todo mundo conhecer um pouquinho quem é Daqui para Fora. Vamos falar sobre o processo seletivo, né? Os principais pontos de avaliação das universidades, dado que a partir daí também alguns desses requisitos são um dos primordiais a nível de bolsas acadêmicas, então a gente vai frisar esses pontos também. Investimento nas universidades, custos anuais e como que isso funciona, College Fund em si, como que se dá e quais são as opções de pagamento e como que isso funciona a nível do exterior, oportunidades de bolsas, e no final o porquê estudar fora, né, e esse projeto também ele contempla não só uma experiência acadêmica, mas toda uma experiência pessoal e de desenvolvimento dos jovens, né? Então, no final, a gente vai deixar aberto para perguntas e respostas. Vocês podem também colocar aqui ou no chat ou no Q&A, que ao final eu tento responder ao máximo possível. Bem, antes de nós começarmos, queria fazer então uma rápida apresentação, introdução de quem é a Daqui para Fora. Né? Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em graduação no exterior. Somos os pioneiros no Brasil nesse assunto, trabalhamos exclusivamente com faculdades no exterior. Já enviamos mais de 3.500 alunos para o exterior, totalizando mais de 30 mil applications enviadas e mais de 700 milhões de reais em bolsas ao longo desses anos todos para os nossos alunos. Também temos relacionamento com diversos admission officers, e isso traz informações e direcionamento, estratégia para os nossos alunos, sempre atualizados, up-to-date, inclusive com insights de processos seletivos ano a ano. Além disso, temos aprovações em todas as Ivy Leagues, que hoje são faculdades, uma das mais seletivas do mundo, né? Um conglomerado de 8 faculdades que são consideradas as mais seletivas do mundo. Nossa equipe hoje é composta por mais de 40 profissionais formados no exterior. Então, todo estudante que trabalha conosco não só tem uma equipe com bagagem e um profissionalismo por trás, mas também uma equipe que teve a vivência de estudar no exterior. Falando dos países e atuação e aprovações, aqui temos algumas aprovações em nomes de universidades dos nossos alunos. Atualmente, a Daqui para Fora atua em 6 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E aqui temos alguns nomes dessas universidades e aprovações que tivemos. E também para frisar a todos vocês que a Daqui para Fora tem o objetivo sempre de orientar e colocar cada estudante na melhor faculdade possível no exterior. Ou seja, todo o nosso trabalho é extremamente individualizado, de acordo com o potencial acadêmico e também dentro da questão financeira ou do estabelecido pela família em termos de orçamento anual previsto. Então, também isso é uma forma, na parte financeira, é um trabalho que nós fazemos sempre de alinhamento com cada aluno e cada família, para que isso também esteja de acordo com as expectativas de cada um. Então, nosso grande objetivo com cada estudante é orientar cada aluno para a melhor faculdade, mas também dentro das possibilidades financeiras. Falando um pouco dos resultados mais atuais e mais recentes, da nossa última turma, agora de 22, que teve os resultados finalizados agora em maio, junho, das universidades americanas. Estados Unidos ainda é o país de maior procura dos nossos alunos. Tivemos 32 aprovações nas top 15 e 118 nas top 30 faculdades dos Estados Unidos, dentro do ranking da US News, que é um dos principais rankings americanos das universidades. Então, novamente, esse ano tivemos aprovações em Ivy Leagues, faculdades hiperseletivas, e isso tem sido uma bagagem, uma comprovação
de toda uma eficiência e todo um trabalho da nossa equipe com cada aluno e família. Falando dos resultados no Canadá, que é o segundo país de maior procura dos nossos alunos, 67 aprovações em faculdades que estão entre as 100 melhores do mundo, de acordo com a THE, que é o Times of Higher Education, que é um dos principais rankings mundiais. E entre Reino Unido, Holanda e a Oceania, tivemos 51 aprovações em faculdades também que estão entre as 100 melhores do mundo. Então, aqui é só para compartilhar com vocês alguns dos resultados mais relevantes da nossa última turma que se candidatou e teve os resultados finalizados agora em maio, junho desse ano. Falando agora um pouco dos próximos eventos, só para vocês entenderem, né, e caso queiram se inscrever, no dia 21 desse mês a gente vai falar sobre o portfólio, então alunos artísticos, né, interessados nessa área, como cinema, teatro, design, arquitetura, ilustração, animação, alunos que precisam de portfólio artístico podem se inscrever para esse webinar, que vai ser específico sobre isso. No dia 23 a gente vai falar sobre os mentores do programa de preparação, que é o programa para alunos de nono, primeiro e segundo ano do ensino médio, trazendo aí alguns exemplos dos nossos mentores que trabalham com os alunos nessa fase que antecede a candidatura. E no dia 29 a gente vai falar sobre os erros mais comuns nas redações, nos essays, e cartas de recomendação, que são os textos que são inseridos nas applications dos nossos alunos. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais desses insights sobre redações, também entrem no nosso site e se inscrevam para esses eventos. Então, só para vocês se organizarem, quem quiser participar dos próximos eventos, só se inscrever. E o primeiro ponto que a gente gostaria de abordar com vocês, antes de entrarmos especificamente em bolsas de estudo, college fund, investimento, é fazer uma rápida retrospectiva no processo seletivo. Afinal de contas, né, tem pessoas que já entendem, outras não, mas é importante que todos estejam cientes de quais são os componentes de avaliação das universidades no exterior. O processo no exterior ele é um processo holístico do ponto de vista admissional, onde as universidades elas avaliam não só o aluno academicamente, mas também existem os fatores pessoais de avaliação. Então, quais são esses requisitos? Primeiramente, notas da escola, o histórico escolar. Então, o aluno ele é avaliado dentro do seu histórico escolar do nono ao terceiro ano do ensino médio. Tá? Além disso, o SAT ou o ACT, que são as provas de inglês e matemática, essas provas são principalmente exigidas nas faculdades americanas, canadenses, principalmente para bolsas de estudo. Então, provas de inglês e matemática, essas provas geralmente são feitas no segundo ano ou terceiro ano. Provas de proficiência de inglês, que em geral os alunos realizam a prova ou do TOEFL ou do IELTS. Existe também a prova do Duolingo, por exemplo, como alternativa. Então, aqui a gente sempre entende quais são as exigências dentro do perfil ou dos objetivos de cada aluno, qual seria a prova mais indicada. E a prova do Enem, para algumas faculdades do Canadá, é uma exigência acadêmica também. E para a Holanda é um dos países que também, dentro da avaliação acadêmica, no contexto junto com o histórico escolar, o Enem é uma prova que também pode ser considerada, mas dentro de um contexto geral. Então, aqui é para vocês terem uma ideia inicial e geral de como que se dá o processo acadêmico, e a partir desse contexto que o aluno que estiver no programa conosco, avaliamos quais são os objetivos e qual é o perfil de cada estudante para direcionar estrategicamente quais são os requisitos que cada aluno precisa cumprir. Além disso, os quesitos pessoais, que vão ser compostos por 3 fatores. Primeiro, cartas de recomendação de 2 professores e um coordenador da escola. Nesse quesito, nós fazemos as revisões das cartas antes, caso o professor ou o diretor permita, então a gente ajuda e trabalha em conjunto com as escolas nesse sentido. As atividades extracurriculares, os projetos, Olimpíadas acadêmicas, trabalho voluntário, lado artístico ou esportivo, então tudo que o aluno fez e se desenvolveu durante o ensino médio, fora da grade curricular acadêmica obrigatória, é também considerado. Esse aqui é um aspecto que a gente
trabalha bastante na fase de preparação, no nono, primeiro e segundo ano, principalmente. E, por último, no quesito pessoal, são as redações, os essays que são desenvolvidos na candidatura. Nesse quesito, dentro daqui para fora, cada aluno tem um mentor específico de redação que trabalha individualmente com cada aluno, com cada texto de cada faculdade. Em geral, as faculdades vão ter mais de um tema, e aqui é um quesito que, dentro daqui para fora, nós temos nosso próprio departamento de redação, e cada aluno tem o seu próprio mentor ou mentora de redação para trabalhar. E, para finalizar, algumas faculdades ainda têm entrevistas com os representantes das universidades. Caso necessário, nós treinamos e simulamos com os alunos antes. E os alunos interessados na área artística e que queiram fazer algo artístico na faculdade também vão precisar construir o seu portfólio artístico. E nesse quesito também nós temos o nosso departamento de mentoras especializadas em portfólio, e cada aluno tem um mentor ou mentora específico para isso. Tá? Então, nesse contexto geral acadêmico, né, dentro desses requisitos todos, nós avaliamos sempre o que é melhor para cada estudante diante do seu contexto acadêmico, já falando da questão do IB, né, que é um ponto aqui que trouxeram, é um histórico escolar internacional, então isso, para algumas faculdades, por exemplo, pode isentar a necessidade de um SAT ou ACT, vai depender da estratégia de cada faculdade. Então, novamente, a gente tem que sempre avaliar o que é melhor para cada aluno diante dos seus objetivos, do seu país de interesse, seu curso de interesse, e aí sim direcionar para a melhor estratégia do ponto de vista de admissional e como preparar o seu melhor application. Tá? Falando sobre isso ainda, vou deixar aqui no nosso chat o link para vocês agendarem um atendimento individual com o nosso consultor ou consultora, onde vocês podem tirar dúvidas específicas, entenderem também como que funcionaria o programa individual, como é que é a nossa consultoria com cada aluno. Então, já deixei aqui no chat, ao longo do nosso bate-papo, podem por lá agendarem, ou se quiserem fazerem uma análise de perfil, que também está no chat para vocês preencherem algumas informações, e com isso a gente consegue fazer uma avaliação do potencial acadêmico do estudante para esse projeto. Falando agora um pouco de investimento, dado que fazer faculdade no exterior requer, de fato, um investimento pela família, e nesse ponto, dentro daqui para fora, nosso trabalho é muito realista, muito pé no chão com cada aluno, com cada família, nesse aspecto do que cada família determina como teto de orçamento. Tá? E aí, como é que funcionam esses orçamentos anuais? Tá? Dentro dos países que nós trabalhamos hoje, os 6 países, nós colocamos aqui o range de valores das universidades, e dentro desses valores a gente já está contemplando o custo básico de vida. Ou seja, aqui estamos incluindo o custo dos estudos junto com a moradia e a alimentação dentro do campus universitário. Para cada país é a moeda local, então vocês podem ver que existe um range de valores, e dentro desse range, a forma que nós trabalhamos com cada aluno e família é de acordo com o que cada família determina como teto ou como norte financeiro. Tá? Então, é um trabalho muito assertivo nesse sentido, porque todo o direcionamento que nós fazemos das melhores faculdades para cada aluno, consideramos também sempre a parte financeira ou o que a família determinou como teto ou norte financeiro. Quando a gente fala sobre College Fund, né, e aí falando dentro dessa parte financeira e quando é necessário se investir ou reduzir custos, primeiro pensa-se num College Fund, e o College Fund, quando a gente, né, pensa nessa palavra, né, o que é, né, na verdade, o College Fund nada mais é do que uma poupança universitária, né, que é muito comum nos países internacionais, principalmente Estados Unidos e Japão. Então, as famílias realmente começam a investir na educação universitária dos filhos já com bastante tempo de antecedência. Então, é um investimento maior a ser feito na universidade em comparação ao que as famílias se preparam ou até mesmo fazem durante a educação base na escola. E esse College Fund geralmente é planejado com muita antecedência, né?
Algumas famílias, inclusive, a partir do momento que o filho ou a filha nasce, já cria-se um college fund em que ali já vai sendo investido uma parte do orçamento familiar, visando essa faculdade, né, em 17, 18 anos, quando esse filho ou filha chegar na idade, né? Agora, por que aqui no Brasil nós não temos essa cultura, né? Primeiramente, porque aqui no Brasil, quando pensa assim, em educação base, quando olhamos dos nossos alunos, principalmente, que estão no programa e que pensam fazer faculdade fora, muitos alunos, a maioria dos alunos estão em escolas particulares, né? E a escola, em termos de orçamento mensal no Brasil, vai se equivaler muito ao que é o valor de uma universidade lá na frente. Ou ficar bem parecido disso. Ou seja, não é algo diferente como acontece em países como Estados Unidos e Japão, em que muitas vezes a escola ou a educação base pode ser até gratuita. Aqui no Brasil, né, muitos dos nossos alunos vão estudar em escolas particulares e, consequentemente, vão pensar, ou entrando em uma faculdade particular aqui no Brasil, esse custo mensal vai estar bem equivalente, na maioria dos casos, ou bem próximo disso. Então, não é uma discrepância financeira do ponto de vista de fluxo de caixa mensal, quando pensa-se em escola e universidade. Ou seja, não é necessário fazer um grande ajuste financeiro na família quando pensa-se em uma faculdade particular no Brasil. Então, se a família já está, né, se programando e investindo já na educação do filho, da filha, na educação base, em escolas particulares, essa projeção e esse fluxo de pagamento em uma escola vai ser automaticamente remanejada quando o filho ou filha entra em uma faculdade particular no Brasil. Então, não é necessário um grande ajuste nesse sentido. E a nossa cultura brasileira, de fato, é investir na escola para, muitas vezes, no ponto de vista financeiro, não investir na faculdade e olharmos em faculdades públicas, né? O aluno conseguir também entrar ou ingressar em uma boa faculdade pública aqui no Brasil. Então, é uma questão muito cultural, o não investimento ou não ter esse planejamento financeiro de um college fund como existe para muitos países e famílias no exterior. E aí, quais são as dicas, né, informações importantes em relação a isso, né? Primeiramente, né, nós sempre recomendamos para famílias e alunos que estão cogitando e pensando sobre essa oportunidade em buscarem assessores de investimento para conhecerem oportunidades visando esse investimento futuro em uma faculdade no exterior, inclusive considerando o câmbio. Então, existem muitas possibilidades, a estratégia de investimento. Se você não tem ainda um assessor de investimento, hoje em dia está cada vez mais fácil, até mesmo em termos de investimento digital, para que você tenha um suporte de alguém que conheça sobre esse mercado e possa instruí-los para algo que lá na frente faz sentido, visando uma faculdade e principalmente considerando a questão do câmbio também, em termos de investimento atual, olhando o futuro. Um ponto também importante é que muitas famílias, quando a gente tem as reuniões, acham que precisam ter o valor integral dos 4 anos de faculdade. E não é bem assim. O valor que precisa ser comprovado e pago para as universidades é sempre anual. Mas mesmo dentro desse valor anual, muitas famílias ou alunos que conseguem algum tipo de bolsa acadêmica e conseguem até redução do seu custo anual, daquele range, em faculdades, por exemplo, nos Estados Unidos, onde existe uma grande oportunidade de bolsas, e aí o valor final para a família fica, por exemplo, na casa dos $25 mil por ano, o pagamento para muitas faculdades pode ser dividida no ano ou até mesmo no semestre. A maioria das faculdades vão dividir o pagamento anual por semestre, então fazendo uma conta bem, né, de padaria mesmo, sem muita complexidade aqui.
Se a gente olha um custo final de uma família no exterior de $25.000 ao ano, essa família pagaria um primeiro pagamento em 12.500 no primeiro semestre, que geralmente é em agosto, né? 99% dos casos, o primeiro semestre em agosto, e o segundo semestre em janeiro do ano seguinte. E mesmo assim, dentro do semestre, muitas faculdades dividem ainda esse pagamento em ainda mais de uma vez. Não só uma vez, mas 2 vezes no semestre, ou seja, 4 vezes ao ano. E aí seriam, né, para uma família que tem esse investimento a ser feito numa faculdade de $25.000 ao ano, se a faculdade tem um plano de pagamento de 4 vezes no ano, seriam 4 pagamentos, 2 vezes no primeiro semestre de 3.125 e 2 vezes em janeiro e mais um outro pagamento no semestre seguinte. Então, é importante sempre frisar que muitas famílias fazem uma conta de 4 anos, mas, na verdade, esse pagamento é feito anual ou, às vezes, até semestral. Tá? E pensando em termos de planejamento, quando a gente olha isso com antecedência, e alunos que começam, principalmente, o trabalho conosco no 9º, primeiro, segundo ano do ensino médio, já podem ter essa orientação de um assessor de investimentos pensando em termos de investimento futuro na faculdade. E aí você tem um pouco mais de tempo até para criar esse college funds específico. Aqui um exemplo, né? Se um aluno que entrasse, por exemplo, no projeto conosco, agora no 2º ano do ensino médio, por exemplo, ainda tem 2 anos para o primeiro ano de faculdade. Então, financeiramente falando, teriam aí 2 anos de investimento a serem feitos. Para quem está, né, no primeiro ano do ensino médio, você teria aí mais 3 anos, e assim sucessivamente, né? Então, quanto mais cedo já começa-se a pensar no assunto, fazer um college fund específico para esse projeto, considerando a questão cambial também, é o melhor dos cenários para as famílias e para os alunos nesse sentido. Mas, além disso, os alunos também conseguem ajudar e contribuir para os gastos mensais ou anuais, semestrais nas universidades no exterior. Trabalhando no campus e trabalhando durante o ano letivo. Aqui a gente trouxe algumas das opções que existem nos países. Por exemplo, nos Estados Unidos, os alunos podem trabalhar até 20 horas por semana no campus universitário, e nas férias podem trabalhar até 40 horas por semana, que é considerado full-time, né? Então, trabalho em parte integral. Ganha-se, em média, 8 a 12 horas, $12 por hora. No Canadá, pode trabalhar até 20 horas por semana, tanto no ano letivo quanto nas férias. Ganha-se entre 10 a 15 dólares canadenses por hora. No Reino Unido, 20 horas por semana, também no ano letivo, 40 nas férias, 40 horas por semana, aproximadamente 9 libras a hora. E na Holanda, durante o ano letivo, 16 horas por semana, e nas férias os alunos não têm nenhum tipo de limitante em termos de hora, podem trabalhar com uma carga maior durante as férias. E ganha-se aproximadamente 6 a 8 dólares a hora, né? Então, aqui são algumas das opções, e esse é um aspecto que a gente acompanha muito os nossos alunos. Diria que a grande maioria dos nossos alunos trabalham no campus, principalmente a partir do 2º ano de faculdade, e com isso conseguem ajudar muitas vezes no plano de alimentação, parte da moradia, nas suas despesas pessoais. Então, algo que a gente incentiva bastante. As faculdades, elas priorizam os empregos para os alunos na faculdade. Então, é muito comum e até relativamente fácil de se conseguir e ter algum tipo de trabalho durante a faculdade também. É claro que não dá para contar só com isso para pagar todo o seu custo anual, mas parte do custo, né, ou suas despesas pessoais, através do trabalho do campus, é possível, sim. Mas, além disso, o aluno também pode contribuir na redução dos seus custos através das bolsas de estudo. Esse é um grande ponto, né, e um grande aspecto que os alunos conseguem a redução dos seus custos anuais, inclusive bolsas também que podem ser oferecidas depois que chegarem na universidade.
No nosso trabalho com os nossos alunos, a gente sempre orienta e cria uma lista de faculdades para cada estudante, de acordo com as possibilidades de bolsa de estudo, se isso for uma necessidade para a família. E a gente sempre considera o perfil de cada aluno para direcioná-los para as melhores faculdades que vão oferecer algum tipo de bolsa diante do perfil de cada estudante também. E quais são os principais requisitos, né? Ou quais são as principais formas que as faculdades oferecem bolsas de estudos? Primeiramente, mérito acadêmico. É a grande maioria dos nossos alunos conseguem bolsas através do mérito acadêmico. Através de necessidade financeira e a comprovação financeira pelas universidades. E as bolsas artísticas também, para os alunos que contemplam ou que terão um portfólio artístico e vão cursar na faculdade o curso relacionado ao seu portfólio artístico. Tá? Mas, principalmente, a gente vai falar hoje sobre bolsas por mérito acadêmico e bolsas por necessidade financeira. Para vocês terem uma ideia, nossa turma de 2022, agora, né, nossos últimos resultados, 55% dos nossos alunos recebeu algum tipo de bolsa, daqueles alunos que precisavam de bolsa, né, e quiseram contemplar isso no processo de pesquisa e de definição de faculdades. A média foi de $20 mil ao ano, totalizando 130 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos, só na turma de 2022. Então, isso também só para contabilizar de que esse total é sem considerar os alunos que não precisavam ou não aplicaram para bolsas. Porque, de novo, como a gente falou, o nosso trabalho vai ser sempre alinhado com cada aluno, cada família, de acordo com o que a família estimar ou determinar como teto financeiro. Aqui temos, né, a distribuição dessas bolsas dos nossos alunos da turma de 2022, bolsas que foram dadas até 10 mil, até 20 mil dólares ao ano. Aqui vocês veem que é um grande percentual dos nossos alunos, mas também chegamos em bolsas bem generosas, né, até 50 mil, até mais de 50 mil dólares ao ano. Aqui já são nossas bolsas, principalmente as bolsas por necessidade financeira, que vão cobrir, inclusive, parte do custo de vida dos alunos. Então, aqui também para trazer algumas informações e resultados nesse ponto financeiro. E aqui alguns exemplos, né, de como que isso funciona e como que se dá em termos de bolsas por mérito acadêmico. Primeiramente, quais são os principais requisitos, né? As faculdades que oferecem alguma bolsa por mérito acadêmico, a grande maioria vai olhar o histórico ou as notas do estudante, junto com as provas do SAT e ACT. Esses dois são os dois grandes e principais critérios de avaliação pelas universidades que oferecem bolsas por mérito acadêmico. Algumas faculdades também podem oferecer alguma bolsa por mérito acadêmico pelo TOEFL, que é a prova de proficiência de inglês. E algumas faculdades também podem oferecer alguma bolsa ou pela redação, ou pela entrevista, ou cartas de recomendação. Ou seja, o ponto aqui é que quanto melhor a sua application estiver em todos os requisitos, melhor e maiores serão as suas chances de aplicação para bolsas acadêmicas, por mérito acadêmico também. Aqui alguns exemplos dos nossos alunos da turma de 2021 e 2022, que conseguiram bolsas por mérito acadêmico. Como vocês podem ver aí, até algumas bolsas que cobrem o custo de vida do estudante, mas a grande maioria das bolsas por mérito acadêmico, elas vão cobrir parte da anuidade da faculdade, ou seja, parte do custo dos estudos nas universidades. Falando do outro tipo de bolsa, né, que é o segundo modo que a grande maioria dos nossos alunos consegue, é a bolsa por necessidade financeira. Essas bolsas são dadas por faculdades bem seletivas, hiperseletivas. Não são todas as faculdades que têm essa modalidade de bolsas por necessidade financeira. Então, é importante entender se primeiro ela oferece esse tipo de bolsa ou não. E existem dois tipos de abordagem por necessidade financeira. Faculdades que são Need Blind e Need Aware. Need Blind são somente 6 universidades que elas oferecem bolsas de acordo com a necessidade financeira,
mas sem primeiro olhar, elas olham primeiro a parte acadêmica. Então, elas não avaliam a parte financeira junto com a parte admissional. Elas olham primeiro a parte admissional, o application do estudante, e aí, se a faculdade se interessa por aquele estudante e aprova aquele aluno, depois é que ela vai considerar e avaliar os documentos financeiros pela família, para aí sim oferecer a bolsa que ela entende que aquela família precisa. Então, a parte financeira, ela não é considerada junto com a parte admissional. Mas, para isso, são só 6 universidades que oferecem bolsas por need blind. E aí, a grande maioria que oferece bolsa por necessidade financeira é need aware, ou seja, elas avaliam o estudante academicamente, na nível de application, junto com a parte financeira. Então, para essas faculdades, o aluno ele vai ser contemplado a bolsa, mas também ele é avaliado de acordo com o seu potencial acadêmico ao mesmo tempo. A grande maioria se enquadra aqui, né? E é um processo bem seletivo para alunos que vão aplicar para faculdades que têm esse tipo de bolsa, need aware, e aí é um processo seletivo ainda mais competitivo para alunos que precisam aplicar por bolsa por necessidade. E essa demonstração de necessidade ela é feita por um documento chamado CSS Profile. É um ponto que nós trabalhamos muito com as famílias, orientando, preenchendo uma série de informações financeiras, principalmente informações contábeis, que inclusive nesse aspecto nós trabalhamos com um escritório de contabilidade junto com as famílias, para que essas informações sejam inseridas corretamente. Então, é todo um pacote financeiro que é enviado junto com a aplicação dos estudantes. E para que a gente considere faculdades por necessidade financeira e nossa estratégia com cada aluno, são faculdades que exigem já uma aplicação muito forte. Alunos geralmente são bem competitivos, né, com ótimas notas, ótimos SATs ou ACTs. Então, é um perfil específico de estudante que a gente precisa avaliar sempre se é um candidato ou não para faculdades que oferecem esses tipos de bolsa. Então, estrategicamente falando, a gente sempre avalia o potencial do aluno e o que seria melhor ou quais seriam as melhores faculdades com que tipo de bolsa cada aluno poderia aplicar. E para aqui alguns exemplos, né, desses alunos que obtiveram bolsas por necessidade financeira, nossa turma de 2022, e aí vocês podem ver que todos os alunos conseguiram bolsas que cobriam parte do custo de vida também, né, porque, como a gente falou, as bolsas por necessidade financeira, elas avaliam toda a questão do custo do aluno, não só a parte acadêmica, né, os custos dos estudos, mas também o custo de manutenção, né, e da vida do estudante na universidade, e essas bolsas podem também cobrir o custo de vida, né? Então, aqui temos alguns desses alunos contemplados na nossa turma de 2022. E, para finalizar, o último modo, né, de bolsas, que é a bolsa por mérito acadêmico, por mérito artístico, que são dadas para os alunos, né, dos meios artísticos, como cinema, design, arquitetura, moda. E esses alunos que já têm um portfólio artístico importante, né, ou que tenham já criado, né, e construído um material dentro da sua área artística de alto nível, esse material vai ser trabalhado junto com uma mentora de portfólio dentro da Daqui para Fora, orientado para aí sim as faculdades que oferecem essas bolsas por mérito artístico vão avaliar o portfólio artístico e a partir disso o aluno pode ter alguma bolsa dentro do seu portfólio. Tá? São geralmente institutos de arte, então é algo bem direcionado para alunos do meio artístico. Tá? E aqui alguns exemplos desses alunos que obtiveram bolsas por mérito artístico, como vocês podem ver, muitos institutos de arte, como CalArts, SCAD, SVU, em Nova York, e New School. Tá? Então, aqui são alguns exemplos desses alunos também. Nesse aspecto, a gente trabalha sempre
com cada aluno e uma mentora específica de portfólio. Então, sempre quando a gente, né, avalia o potencial de cada aluno, né, entendendo e alinhando com a família qual é o orçamento anual previsto pela família, o nosso papel e orientação das faculdades para cada estudante é sempre olhando a conta final para termos certeza que, com ou sem bolsa, chegaremos dentro do teto da família. Ou seja, vamos supor que uma família determina um teto máximo de investimento final de $25.000 ao ano. Então, todo o nosso trabalho de orientação e recomendações de faculdades vai se basear dentro desses 25, ou esse norte de $25.000 ao ano. Ou seja, faculdades acima desse orçamento, que estiverem na casa, por exemplo, de 50, 60, 70 mil dólares ao ano, e não oferecerem bolsas para alunos internacionais, essas já ficariam logo de fora. Não vão ser faculdades que vão entrar na lista de faculdades recomendadas para o aluno. Agora, se a faculdade está fora do orçamento e oferece algum tipo de bolsa, nós sempre cogitamos e avaliamos a faculdade com opção para recomendar para o estudante, mas ainda assim o time com o estudante, o time do aluno, vai avaliar se a faculdade que oferece aquela bolsa, ela tem a bolsa suficiente para o teto da família, ou seja, se uma faculdade custa $50.000 ao ano, para a família que determinou um teto máximo de $25.000 ao ano de investimento, essa faculdade precisa oferecer uma bolsa de, no mínimo, $25.000 ao ano. Então, essa conta final precisa bater. E esse é um dos pontos que a gente consegue trazer muita expertise e bagagem para dar esse direcionamento para cada estudante, entendendo quais são as faculdades que têm que tipo de bolsa para chegar dentro do teto da família. E segundo, a última avaliação no quesito de bolsas é entender quais são os requisitos da bolsa para saber se o aluno ou a aluna é uma candidata ou não para aquela bolsa. Tem faculdades, como a gente falou, que oferecem bolsas por necessidade financeira, outras por mérito acadêmico. Então, nós sempre avaliamos quais são os requisitos de bolsa para saber se o estudante é ou não um candidato para aquela bolsa. Então, esse é um trabalho muito individual, onde cada aluno na sua equipe vai ter um direcionamento muito específico com quais serão as faculdades que se encaixam melhor no seu perfil, no seu potencial acadêmico como candidato e candidata. Para isso, um dos aspectos bem interessantes do nosso trabalho, para ter essa assertividade no direcionamento das universidades, é a nossa base de dados já daqui para fora. Afinal de contas, a gente já está fazendo isso há 20 anos, temos compilado milhares de alunos e milhares de faculdades. Todo ano, inclusive, essa base ela é realimentada com novos resultados dos nossos alunos. E são dados muito precisos e muito estratégicos, porque são de alunos brasileiros que aplicaram para o exterior. E ali a gente consegue ter uma boa ideia de que tipo de perfil de estudante foi aprovado nos últimos anos nas universidades, e se esse aluno conseguiu algum tipo de bolsa, que tipo de perfil esse aluno tinha. Então, essa base de dados, já daqui para fora, traz uma assertividade muito grande no direcionamento e na estratégia de aplicação para cada faculdade, considerando os resultados anteriores de alunos brasileiros que aplicaram e foram aprovados em universidades no exterior. Então, todo o trabalho ele é muito direcionado para cada aluno, para cada potencial. Então, cada aluno que começa o trabalho oficialmente conosco, segue as orientações e faz um trabalho bem específico, né, com a sua equipe, criando uma lista equilibrada de faculdades, para o projeto dar certo no final. E aí, falando rapidamente sobre como se preparar, né, para essas bolsas e como você pode se tornar o melhor candidato. Como a gente falou, o principal ponto são as notas da escola e estudos no inglês, né? Começar isso com antecedência para que você consiga se preparar e ter ótimos resultados de SAT e ACT. E, em paralelo, né, fazer boas atividades extracurriculares, mas isso já pensando num contexto com esses requisitos bem feitos, e para os alunos artísticos começarem quanto antes a construção do seu portfólio artístico. Tá? Então, nesse aspecto,
olhando notas, estudo de inglês, que consequentemente vai prepará-los para uma prova, uma boa prova de SAT e ACT, torna-se e traz opções de faculdades reais, né? Olhando em dicas de bolsas de estudo, tem algumas dicas aqui que a gente gostaria de passar para vocês, né? Sempre pense num teto estabelecido, né, para buscar as faculdades que oferecem bolsas reais para alunos internacionais. Em termos de busca, sempre busque, né, merit-based scholarships for international students, né? Muitas vezes as bolsas já vão ter applications específicos, prazos específicos, ou você pode ser considerado automaticamente. Então, é sempre importante avaliar e pesquisar nos sites das faculdades quais são os requerimentos ou quais são as bolsas que elas oferecem, especificamente para alunos internacionais. E também avalie se a faculdade que você estiver aplicando é NIDBlind ou NIDAware. Aqui alguns sites de referência para vocês olharem, ter uma ideia, né, e fazer uma pesquisa de uma forma geral. Tem muita informação, tanto na US News, como College Boards, THE, o Times Higher Education, e entre outros. Fora, como a gente falou, esse projeto ele extrapola a parte acadêmica, né? Investir numa faculdade no exterior não é só a sua formação acadêmica, mas também toda uma vivência e oportunidade que o estudante tem de desenvolvimento e oportunidades futuras. E aí a gente trouxe aqui um dos porquês, né? Primeiro, a nível acadêmico, né, quando a gente olha as faculdades no exterior e os 6 principais países que nós trabalhamos, a gente vê uma quantidade muito grande de faculdades que estão entre as 300 melhores do mundo. Só nos Estados Unidos a gente está falando de 76 faculdades americanas, Reino Unido 39, Austrália 22, Canadá 14, Holanda 13 e Nova Zelândia 3. O Brasil tem a USP, que fica entre as 200 e 200. A gente consegue ter um leque de alto nível. E também as oportunidades que as faculdades têm em termos de investimento, né? Aqui a gente trouxe alguns dados, né, de 2020, de algumas universidades, investimento que fizeram em pesquisa. Só a UCLA investiu 1,4 bilhões de dólares. O Brasil, em 2020, investiu 4,7 milhões de dólares, desculpa. Então, só uma faculdade americana investiu muito mais do que o nosso país. Então, existem oportunidades gigantes, né, para alunos no exterior. Além disso, as salas de aula, né, a proporção entre aluno e professor é um aspecto bem importante dentro das universidades, para que exista uma tensão entre aluno e professor. Então a proporção ela é bem baixa, né? Os Estados Unidos, a proporção é de 14 para 1, 14 alunos para 1 professor, Reino Unido 17 para 1, aqui algumas faculdades, inclusive, com outras proporções. As oportunidades que os alunos têm de engajamento dentro das organizações estudantis, os student clubs, alguns exemplos, né, como o Clube de Robótica em Purdue, Clube de Investimentos na New Brunswick, no Canadá, infraestrutura que as faculdades oferecem, são faculdades realmente que investem muito na sua infraestrutura para atrair mais alunos. Aqui algumas fotos dessas faculdades, University of Delaware, por exemplo, aqui é o Business Building da universidade, tem um andar só para os alunos de finanças, né, com uma simulação literal do banco, do mercado financeiro. Isso tudo traz para o estudante a oportunidade de se desenvolver e ter uma experiência pessoal de futuro completamente diferente do que teria aqui no Brasil, né? Então, essas habilidades pessoais, ao morar fora, ao ter a oportunidade de conviver com gente do mundo todo, ao ter que lidar com várias questões pessoais e criar um senso de independência muito grande, torna o jovem um jovem muito interessante e muito preparado para o futuro, principalmente. E nesse aspecto a gente vê que muitas empresas hoje no mercado já fazem processos seletivos, inclusive específicos para alunos que fizeram faculdade no exterior. Então, a gente vê cada vez mais que esses jovens
até mesmo independente do curso que se formam a nível de graduação, são jovens que estão preparados para atuar em qualquer área do mercado, né? São jovens que estão capacitados, que tiveram experiências internacionais, de vivências, e um desenvolvimento acima da média, né? Por estarem num local com gente do mundo todo, né? E criarem um senso de independência e de proatividade muito grande. Então, para finalizar, vou deixar novamente aqui no Q&A o nosso site, né, de atendimento, o calendário para vocês marcarem. Tem aqui para vocês, né, entenderem como é que funciona, vocês têm acesso já aos dias e horários. E agora eu vou deixar os últimos, né, 5, 10 minutinhos para perguntas e respostas. Também tem aqui o nosso análise de perfil, que eu coloquei no nosso chat, e o nosso contato, WhatsApp, e-mail, podem agendar uma reunião com o consultor da região de vocês, onde vocês podem ter todo um entendimento do programa, individualmente, é claro, quais são os custos e tudo mais, que é importante para cada aluno, cada família avaliar individualmente se é um projeto que faz sentido para começarem oficialmente conosco. Também dizendo que esse webinar vai ficar gravado no nosso site, daquiprafora.com.br/eventos. Lá vocês podem ter acesso a todos os eventos que vão acontecer. Vou colocar aqui também no nosso chat para vocês entrarem ou se inscreverem para os próximos eventos. Tá? Na análise de perfil, aqui vocês podem também preencher, fazer essa análise de perfil, a gente consegue fazer uma previsão dentro do orçamento anual previsto pela família, o potencial ou não de se fazer esse projeto, se o aluno, dentro do perfil acadêmico que é avaliado, né, e dentro da projeção financeira da família, se esse seria um projeto possível ou não. Então, entrem aqui na análise de perfil, que ali a gente consegue fazer essa devolutiva para vocês no potencial e na análise financeira da família. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder as perguntas. Para me candidatar para estudar no início do ano, tenho me candidatar no final. Bem, a gente sempre trabalha, Pietra, com o ano letivo, no início do ano letivo no exterior, que é em agosto, setembro, né? Então, para isso, o programa de candidatura se dá com pelo menos um ano de antecedência. Então, ali o ideal é você começar o trabalho conosco com, no máximo, um ano de antecedência. Tá? Bem, os valores, deixa eu ver aqui, antes... Rafaela, vocês trabalham também como College Counselor? Sim, nós somos uma consultoria educacional, tá, Rafaela? Então, pode entrar, a gente já falou sobre o IB, né, no processo seletivo, pode entrar em contato conosco e marcar uma reunião com o consultor da sua região, porque a gente consegue orientá-la sem problema nenhum. Os valores totais que a gente passou, o range de valores das universidades dos países, né, a gente contemplou o custo de estudo, moradia e alimentação, tá? Então, o custo básico de vida. Existem alguns custos adicionais, né, como despesa pessoal, uma saída, um restaurante, celular, seguro de saúde, né, que geralmente é obrigatório nas universidades no exterior, que fica na casa de $2.000 ao ano, em média, e material acadêmico também. O material acadêmico vai depender se o aluno compra tudo novo na faculdade ou se compra por Amazon, livro usado, então vai depender muito também. Os valores que a gente apresentou são na moeda local, tá, de cada país. Existem faculdades que dão bolsa de 100%? Sim, Emily, como você viu no nossa apresentação, tem faculdades, né, que a gente teve alunos que conseguiram bolsas de 100%, mas são faculdades por necessidade financeira, e é claro que é um processo hiperseletivo, né? O nosso papel é sempre direcionar e preparar o aluno para ter as melhores e maiores chances possíveis na sua aplicação. Mas, é claro, não tem como nós garantirmos, né, que nenhum aluno vai conseguir uma bolsa de 100%. Nosso ponto é sempre orientá-lo para as melhores opções possíveis. Bolsas, como a gente falou, a grande maioria vai ser dada por notas da escola e SAT ou ACT. Os trabalhos no campus, tá, que os alunos podem, né, desenvolver,
São trabalhos literalmente que a faculdade tem, né? Então, por exemplo, que morei 9 anos nos Estados Unidos, teve um ano que eu trabalhei no coffee shop da faculdade, né? Então, fazendo café. O outro ano eu trabalhei como salva-vidas na piscina da faculdade. O aluno pode trabalhar na biblioteca, como assistente de professor, na academia, na sala de computador. Então, tem N empregos, tá? Tem realmente uma vasta opção. Geralmente, as faculdades têm um próprio site de empregos que os alunos por lá podem se inscrever. Sim, nossa consultoria contempla o processo de bolsa, como a gente falou, trabalho de avaliar, recomendar e selecionar as faculdades que terão bolsa de acordo com o seu perfil e com o teto que a sua família estimou, é um dos grandes trabalhos que nós realizamos, né? Uma parte importante de valor de trabalho nosso com vocês. O que é mais em conta, morar no campus ou morar fora do campus? Depende, Emily. Geralmente é bem equivalente, a não ser que quando você mora fora do campus, você reduza bastante o seu custo dividindo uma casa, um apartamento com muitas pessoas. Aí talvez você consiga reduzir um pouco, mas não diria que é algo muito considerável. Não, mas é bem equivalente. Geralmente as faculdades fazem bem equivalente. Depois entra em contato conosco, Emily, para marcar uma conversa para falar sobre especificamente bolsas. Essas provas são feitas aqui no Brasil, tanto do SAT, ACT, TOEFL, IELTS, todo o processo é feito no Brasil, tá? No próprio site das provas, vocês conseguem realizar a inscrição e por lá vocês olham a melhor localização para vocês realizarem a prova onde você estiver, tá? O SAT e ACT, por exemplo, tem cidades específicas do Brasil que oferecem essas provas, e aí no ato da inscrição você vê para você qual que seria a melhor região, a melhor cidade. Sim, tem bolsa para IB também, tá? Se você não fizer o SAT, se você tem um currículo IB, pode ser um dos critérios de consideração, como a gente colocou o histórico escolar, no seu caso o histórico seria o IB especificamente, aí existem bolsas para isso, tá? Isso, para fazer as provas no Google mesmo, o SAT, o site é o collegeboard.org, então, né, ali no site do SAT você vai fazer um login, uma senha, e ali você vai fazer a inscrição, paga com cartão de crédito internacional no ato da inscrição. São $106, se não me engano, hoje o valor do SAT, tá? Mas sim, no próprio site você já paga a prova. Sim, cursos dos mais variados, ciência da computação, estatísticas, engenharias, as humanas, relações internacionais. Os únicos cursos que a nível de exterior são a nível de pós-graduação é a medicina, veterinária, odontologia, fisioterapia e o direito, né? Então, se você tem interesse em algumas dessas áreas, a gente tem que avaliar se esse projeto faz sentido para você ou não. Bolsas de esporte, Marcos, a gente já trabalhou com esse aspecto, mas hoje a gente não trabalha mais. A gente indica o College Sports Authority, que é uma empresa especializada em bolsa esportiva para atletas de alto rendimento que querem fazer faculdade aí, especificamente nos Estados Unidos, pela Liga Universitária Americana. Então, vou botar aqui que é o College Sports Authority, que é o CSA, que é uma empresa brasileira que vocês podem entrar em contato sobre bolsa esportiva. Sim, quem já acabou o ensino médio pode participar da Daqui para Fora, você estaria no que a gente considera o gap year, mas já tem que começar o quanto antes. Para quem está se candidatando para 2023, agosto de 2023, já precisa acelerar no contato conosco para começar a candidatura o quanto antes. Bolsa por mérito acadêmico, todas as matérias são cursadas no ensino médio são consideradas, ou algumas matérias específicas. Geralmente é o histórico como um todo. Então, a sua nota no que está no seu histórico geral, tá? Então, não é nenhuma matéria específica, não. São as matérias todas cursadas no ensino médio como um todo. Valores da nossa consultoria, né? Entre em contato conosco, porque vai depender do seu programa, de quando você começa, quais países você pretende aplicar. Então, tem algumas variáveis do nosso valor. Possibilidade de financiamento com alguma entidade financeira? Ainda não,
tá, Luiz? Existem, nos Estados Unidos, por exemplo, né, os bancos oferecem juros baixíssimos, né, em empréstimo estudantil. Aqui no Brasil ainda não existe nenhum fundo específico sobre isso, mas eu recomendo falar com um investidor financeiro para saber quais seriam as possibilidades. Em termos de pagamento, as faculdades no exterior você precisa pagar com antecedência, então você não tem uma carência de pagar depois, você tem que pagar sempre antes do semestre começar. Quem tem um high school, né, um histórico de um high school também, né, muitas escolas do Brasil têm essa complementação de histórico, tem um peso positivo na aplicação, sim, tá? É considerado um histórico a mais, né? Então você consegue ter um peso maior na sua aplicação. Sim, se você estuda num curso técnico, você faz, na verdade, um extracurricular automático. Pietra, são pouquíssimas as faculdades, né, que oferecem bolsa em conjunto, mérito e necessidade, tá? A grande maioria vai oferecer uma ou outra. São raros os casos de faculdades que oferecem os dois, tá? Na hora de avaliar as bolsas, tem diferença para quem vem de escola pública? Sim. Na verdade, não pela escola, mas sim pela sua comprovação financeira. E aí, se você consegue comprovar para a faculdade com seus documentos financeiros, já é o suficiente. Beleza? E no IU há a opção de trabalhar para pagar o curso? Sim, tem opção, mas assim como todas as outras faculdades nos Estados Unidos, por exemplo, você pode trabalhar no campus, mas, como eu falei, não vai ser o suficiente para você conseguir se manter ou pagar toda a faculdade. Você vai conseguir trabalhar para poder pagar parte dos estudos. Aplica-se primeiro para a bolsa ou candidata-se primeiro? Depende da faculdade, tá? Tem faculdades que você precisa aplicar junto com a sua admissão, com o seu application para a bolsa, e tem faculdades que você aplica depois, né? Ou você solicita a bolsa depois, tá? Mas a grande maioria você tem que fazer ou enviar a sua application junto com a sua solicitação de bolsa, ou se a bolsa for automática, aí não tem nenhuma solicitação, você já automaticamente teria o mérito de conseguir ou não aquela bolsa. Ana, olha, nós temos parcerias com diversas escolas, né, do Brasil, literalmente em vários estados, então não dá para ficar falando aqui todas elas, mas entre em contato conosco, fala, né, pelo nosso WhatsApp, dependendo da sua escola, a gente avalia se nós temos parceria ou não. Sim, Early Action você vai fazer no terceiro ano, tá? O Early Action é sempre em novembro, você usa suas notas parciais até aquele momento. Você não pode aplicar no segundo ano, você tem que aplicar durante o seu terceiro ano. Sim, pode ser aceito na faculdade, mas pode ser aceito sem bolsa. E a gente pode avaliar de acordo com o seu perfil. Isso é uma questão muito de estratégia, tá, Rafaela? Que a gente vai considerar para cada faculdade que você vai se candidatar, você vai entender muito bem como que você vai aplicar, se você aplicar para a bolsa ou não, se você aplicando para a bolsa vai aumentar ou diminuir a sua de admissão. Então, para cada faculdade, tudo é muito bem estrategicamente pensado do ponto de vista admissional e financeiro. Então, para certas faculdades, pode ser que você aplique sem pedir bolsa para aumentar suas chances de admissão. Tem faculdades que você pode aplicar pedindo bolsa e a chance de admissão é a mesma coisa. Então, a gente avalia caso a caso, é um trabalho bem intenso com sua equipe, onde vocês vão discutir bastante a estratégia e o porquê de cada faculdade que você vai se candidatar. Beleza? Aqui eu acho que já foi. Beleza, pessoal, já estamos chegando aqui às 20 horas. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje sobre bolsas de estudo. De novo, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Só marcar uma conversa, uma reunião, não tem nenhum custo nesse primeiro encontro, né, para vocês entenderem como que seria o trabalho, como que seria a proposta de trabalho com cada aluno, com cada família. Façam também análise de perfil, que é uma forma bem rápida e simples de vocês terem uma devolutiva nossa dizendo
se o aluno tem potencial ou não, avaliando também essa questão financeira da família. Então, é um aspecto bem rápido que a gente consegue dar esse panorama inicial para o aluno e para a família. Então, essa análise também está aqui no chat. E, novamente, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem as informações, está no nosso site depois, caso vocês queiram recorrer e assistir novamente. E espero revê-los no próximo encontro. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.